Quando pensamos em abelhas, é normal vir na nossa cabeça a imagem daquele inseto amarelo com listras pretas, que mora numa colmeia com vários outros e com ele uma rainha, produzindo mel e que tem a picada dolorosa que ocorre quando a gente pega sem atenção um sorvete ou uma lata de refrigerante em algum espaço aberto. Acontece que essa imagem representa as abelhas europeias, ou abelhas de mel, que elas são chamadas de Apis mellifera. Mas vocês sabiam que, surpreendentemente, segundo a Associação Brasileira dos Estudos das Abelhas, a maioria delas não é social, não vivem em colônias com divisões de tarefas e nem mesmo produzem mel. Muito diferente da imagem que nós temos, não é mesmo? A maioria das espécies vive sozinhas, ou seja, são totalmente solitárias. Cerca de 80% das 20 mil espécies de abelhas do mundo são solitárias, e com frequência elas são confundidas com moscas, vespas e besouros. Além disso, entre esses insetos solitários, a fêmea faz tudo sozinha. Após o acasalamento, ela acha um local adequado para o ninho, busca alimento, cuida das larvas e defende o ninho dos predadores. Isso tudo sozinha. Mas aí você deve estar se perguntando, se as abelhas solitárias não produzem mel, qual que é o impacto dela na nossa vida? Mesmo o mel sendo um produto bem importante para nós humanos, o papel mais importante desempenhado por esses insetos é o de polinizador. Colocando em perspectiva, em 2020, estima-se que o Brasil faturou aproximadamente 500 milhões de reais com a exportação de mel, enquanto o impacto estimado da polinização na economia foi de 43 bilhões de reais. Entre todas as espécies conhecidas de animais que atuam como polinizadores no Brasil, aproximadamente 2/3 são espécies de abelha. Esses insetos estão relacionados a 92% de todos os cultivos de alimento, sendo os polinizadores exclusivos mais da metade desses. Assim, na próxima vez que você comer um feijão ou uma maçã, tomar um suco de maracujá ou de acerola, tomar um cafezinho da manhã ou tomar um sorvete de açaí, saiba que muito provável isso não seria possível sem a ajuda das abelhas. Com toda a importância desses insetos para nós, atualmente enfrentamos um período de queda massiva na população de abelhas no mundo todo. Os motivos são diversos: mudanças climáticas, a destruição do seu habitat por conta de desmatamentos, a introdução de espécies invasoras e doenças, além disso, o uso indiscriminado de agrotóxicos. Ainda mais preocupante é o fato dos poucos protocolos nacionais e internacionais para a proteção das abelhas contra os pesticidas serem construídos apenas baseados em testes com poucas espécies, sendo a maioria das abelhas sociais. No Brasil, ainda não há nenhum protocolo toxicológico para as abelhas solitárias. Tentando mudar esse cenário nacional, um grupo de pesquisa publicou em 2021 o artigo Método para manter abelhas solitárias adultas Central Analysis em condições laboratoriais, sendo o primeiro artigo publicado no país que propôs um método para manter abelhas solitárias nessas condições. Isso permitiria que essas abelhas fossem incluídas em testes toxicológicos, ajudando nos esforços da preservação de todas as abelhas solitárias. Mas como manter as abelhas dentro de um laboratório? Pois bem, primeiro, precisamos de um espaço para mantê-las, né? Cada abelha adulta da espécie Central Analysis foi coletada em zonas rurais da cidade do interior de São Paulo e Minas Gerais, e abrigada em postes iguais de plástico transparente com furos feitos para circulação de ar, contendo um comedouro. Esses potes foram armazenados em um ambiente de temperatura aproximadamente 28 graus Celsius e umidade do ar a aproximadamente 75% constantes. Com essas características em comum, podemos avaliar como a presença de alguns fatores pode impactar na adaptação do tempo de sobrevivência dessas abelhas no novo ambiente. Os fatores principais investigados foram o layout dos viveiros, o tipo de alimento, a exportação das abelhas em um ciclo dia e noite e se elas foram treinadas a utilizar o comedouro. Por mais que os viveiros sejam o mesmo poste de plástico com tampa, de acordo com a posição do comedouro e a presença de objetos que permitissem à abelha a descansar ou pousar enquanto se alimentava, foram definidos 6 tipos de viveiros. Um possui o comedouro na vertical, que era o A. No segundo, o B, o comedouro estava na horizontal.
e os viveiros C e D são iguais ao B. Mas no C foi adicionado um cubo de madeira e no D uma flor de pano próximo ao comedouro. Já para os viveiros E e F, ambos objetos estavam presentes, sendo que no modelo F a região da abertura do comedouro foi destacada por uma cor. Outro fator possivelmente determinante foi a análise do alimento disponibilizado para os indivíduos. Na natureza, as abelhas cêntricas se alimentavam do néctar de flores específicas. Como esse néctar nada mais é do que uma solução de açúcares, analisando seus vestígios dos ninhos dos indivíduos capturados, foi possível estimar a concentração dessa substância em aproximadamente 35%. Logo, os pesquisadores disponibilizaram 3 soluções de água e sacarose para os insetos, com concentrações diferentes. 35% levando em conta a alimentação na natureza, 50% de acordo com as recomendações utilizadas para as outras espécies e 40% com valor intermediário. Por fim, ainda foram analisados 2 fatores para a sobrevivência dos indivíduos: a posição de um ciclo dia e noite, fotoperíodo, e a possibilidade de treinar os indivíduos para utilizar um comedouro. O primeiro teste constitui separar 2 grupos em 2 tipos de viveiros, E e F. E um desses grupos permaneceu no escuro, E0 e F0, enquanto o outro foi exposto à luz por um período determinante, E1 e F1. Já o segundo teste constitui em separar as abelhas pelo seu abdômen com uma pinça e levando-se até a abertura do comedouro, e de forma que elas se familiarizassem com o alimento. Antes da coleta dos dados brutos, os pesquisadores definiram um período de aclimatação de 3 dias. A definição desse período evita que sejam incluídos nos dados os valores dos indivíduos que não se adaptaram aos viveiros, e eles correspondem ao tempo em que as abelhas sobreviveram sem se alimentar ou se alimentando bem pouco. Assim, após o período de aclimatação, os dados brutos foram coletados e reorganizados em tabelas. E se você estiver curioso, nós trabalhamos com esses dados brutos, desenvolvemos e testamos hipóteses com métodos não paramétricos, teste-T e teste quadrados de contagem, chegando à conclusão bem próxima à dos pesquisadores. Fique à vontade para dar uma olhada. A análise desses dados nos revelou que a maior taxa de sobrevivência ocorreu nos ambientes com objetos que serviam suporte para o descanso, como citado anteriormente, o E e F, você se lembra? Sem a posição do fotoperíodos e alimentos com a solução de sacarose e água, de concentração aproximadamente a 35%. Além disso, também se concluiu que treinar as abelhas e utilizar os comedouros não teve impacto para a sobrevivência. As diferenças entre os viveiros E e F não impactaram de forma alguma no tempo de sobrevivência das abelhas, mas a presença do fotoperíodo e a solução de concentração 50% diminuíram sua expectativa de vida. Naquelas condições ideais, as abelhas sobreviveram em média 35 dias, o que permitiria que os testes toxicológicos fossem realizados com os indivíduos dessa espécie, sendo um passo muito grande para a conservação das abelhas brasileiras. E isso é muito bom, não é mesmo? Aí eu quero que você me fala, gostou de saber um pouco mais sobre abelhas? Fala aí, não esquece de falar aqui pra gente nos comentários, tá bom? Muito obrigado pela atenção e esse foi o Grupo 28.